Chegamos ao capítulo 27 do livro Lar Adventista. E hoje eu quero falar para vocês que o coração deve ser uma sepultura. Lembra-se da não cavar a cova do seu filho? Pois bem, seu coração e o meu deve ser uma sepultura. O capítulo 27 fala sobre a família feliz. Círculo sagrado é o tema desse capítulo agora. E a santidade do círculo da família. Vamos para a leitura e entenda quando o meu coração, quando o seu coração deve ser uma sepultura. Há um círculo sagrado em torno de cada família que deve ser preservado. Um círculo sagrado significa uma proteção em volta da família. Claro que isso me lembra do Salmo, capítulo 37, que diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus, e ele os guarda, os protege. Esse círculo sagrado em torno da família poderíamos até interpretar como os anjos de Deus, protegendo a nossa família das ciladas de Satanás. Mas veja que vai além dessa proteção. Nós, como família, como marido, como esposa, os cônjuges, devem também se precaver, não se colocar fora desse círculo de proteção. Continuando a leitura, diz assim: nenhuma outra pessoa tem o direito de entrar nesse círculo. Então não se refere somente à proteção dos anjos acampados ao seu redor. Porque essa proteção que os anjos nos dão deve se estender para todas as famílias. Seria até interessante fazer do nosso lar um ambiente onde outras famílias possam vir e estudar a Bíblia Sagrada conosco, adorar a Deus junto conosco. Um pequeno grupo ou uma célula, algumas denominações religiosas chamam isso de célula. Nós, como Adventistas do Sétimo Dia, chamamos de pequeno grupo. E os anjos de Deus vão se acampar ao redor de todas as famílias que estiverem ali reunidas. Portanto, essa proteção diz respeito ao marido e à esposa. A esposa, diz a leitura aqui, não deve ter segredos que guarde do marido e permita que outros conheçam. E o marido não deve igualmente ter segredos para com a esposa e torná-los conhecidos de outros. Ou seja, se eu guardo algo, escondo de minha esposa, não conto para ela, mas conto para outras pessoas esse segredo, eu estou rompendo esse círculo sagrado em torno da família. Mesmo conceito se a minha esposa guarda segredo de algo para mim, mas conta esse segredo para outras pessoas. Esse círculo sagrado que protege a família estará rompido. Portanto, não deve haver segredos entre marido e mulher, mas deve haver segredos desse casal para com outras pessoas. E você vai ver que segredos são esses. Diz assim, e aqui está a questão da sepultura, que o nosso coração deve ser uma sepultura. O coração da esposa deve ser a sepultura das faltas do marido, e o coração do marido a sepultura das faltas da esposa. Ou seja, eu tenho com certeza falhas de caráter, e nós vimos que isso a gente acaba transmitindo para os nossos filhos, de uma geração para outra, e corrigir isso nos filhos envolve muito tato, muita paciência, muito amor, muita mansidão, porque é uma falha nossa. Minha esposa também tem falhas de caráter, afinal de contas, nós nascemos num mundo contaminado pelo pecado. Não nascemos num lar que fazia continuamente cultos a Deus
em sua casa, não nascemos num lar que estudava a Bíblia diariamente, que tinha um relacionamento íntimo com Deus. E com certeza isso afetou o nosso caráter. Isso fez com que tenhamos falhas, faltas, como a autora menciona aqui no livro Lar Adventista. Mas essas faltas, essas falhas de caráter que minha esposa tem, que eu tenho, tanto eu quanto ela, devemos guardar fechados no círculo da família. Não devemos expor essas falhas de caráter para outras pessoas. Eu jamais deveria abrir a minha boca para falar mal da minha esposa para outras pessoas, e o mesmo ela em relação a mim, e o mesmo você em relação ao seu esposo ou à sua esposa. Nós devemos guardar segredo das falhas de caráter um do outro, e é aí que o coração deve ser uma sepultura. Coloque as falhas de caráter do seu cônjuge dentro dessa sepultura e cubra, não deixe ninguém saber. A não ser, é claro, o casal e Deus, porque precisamos clamar a Deus para que Ele corrija essa falha em nós e nos perdoe por termos essa falha. A leitura continua dizendo assim: nunca devem nenhum nem outro permitir gracejos à custa dos sentimentos do parceiro. E como teria sido bom se eu tivesse lido isso muitos anos atrás. Porque várias vezes eu fiz gracejos e eu não deveria ter feito isso. Me perdoe, meu amor. Não devem jamais, marido ou mulher, quer por brincadeira ou por qualquer outro meio, queixar-se um do outro para outras pessoas. Eu não devo reclamar da minha esposa para uma outra pessoa. E ela também não deve reclamar de mim para outra pessoa. E a Bíblia até mesmo diz isso em Mateus capítulo 18. Se teu irmão pecar contra ti, vai tu e ele só. Ou seja, no casamento, no matrimônio, isso é muito mais forte. Se eu errar para com a minha esposa, ela deve conversar comigo, e se ela errar para comigo, eu devo conversar com ela. Lembre-se que Adão e Eva cometeram um erro perante Deus, pecaram diante de Deus, fizeram aquilo que desagradava a Deus, e Deus vem em busca do casal para conversar com ambos. Portanto, o marido e a mulher devem conversar um com o outro, porque a prática frequente desta imprudência de se queixar para outras pessoas, em vez de para com o seu próprio cônjuge, ela pode parecer uma brincadeira perfeitamente inocente, mas acabará em conflito entre ambos e talvez em afastamento. E o que é pior, se eu reclamar da Maribel para uma mulher, ou ela reclamar de mim para um homem, talvez esse homem e talvez esta mulher possam dizer para nós que jamais agiriam assim conosco. E aí está o perigo. Porque nós começamos eu começo a falar para uma mulher a respeito das falhas de caráter da Maribel, e de repente essa mulher tem lá no fundo do seu coração uma atração por mim, e ela começa a me dizer: eu não agiria assim com você, eu lhe respeitaria, eu lhe trataria dessa forma, e a gente vai conversando, se queixando do cônjuge e se unindo cada vez mais até que o mal está feito. Então não se queixe do seu cônjuge para outra pessoa. Fale com o seu cônjuge. Nem por brincadeira, uma brincadeira inocente, acabará em conflito. Tem-se-me mostrado que deve haver uma sagrada proteção em torno de toda a família, e os anjos de Deus se acampam ao redor da família. Mas quando nós agimos de forma errada,
para com essa trato, com essa santidade do círculo da família, nós estamos rompendo esse círculo, tirando a proteção. Lembre-se que a nação de Israel, quando saiu do Egito, peregrinando no deserto em direção a Canaã, a terra que Deus havia prometido dar a eles e deu, uma terra que mana leite e mel, a nação, em determinadas circunstâncias, perdeu a proteção de Deus por não fazer aquilo que era da vontade de Deus. Então, se nós não fizermos com que a vontade de Deus, que é nos protegermos, não nos queixarmos para outras pessoas um do outro, se nós começarmos a romper essa barreira, perderemos a proteção. Por isso eu lhe convido a ler da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Salmo, o Salmo capítulo 64, porque ali você vai encontrar uma excelente proteção para a sua família e eu também para a minha família. Leia com a sua família o Salmo 64 e ore a Deus pedindo por esta proteção. Continuando e terminando a leitura de hoje, desta sexta-feira, o círculo do lar deve ser considerado como um sagrado lugar, símbolo do céu. E o céu é onde Deus habita. Mas sabe onde mais Deus quer habitar? No seu lar, no meu lar, no seu coração, no meu coração, junto da sua família, junto da minha família. O círculo do lar deve ser considerado como um sagrado lugar, símbolo do céu. E se é sagrado, não pode ser utilizado, não pode ser zombado. Se é sagrado, é separado para um propósito nobre, adorar, honrar e glorificar ainda mais ao nosso bondoso Deus. Deve ser um espelho em que nos permita refletir a nós mesmos. Vou ler de novo a frase, e agora completa. O círculo do lar deve ser considerado como um sagrado lugar, símbolo do céu, espelho em que nos refletir a nós mesmos. Um espelho que nos faça enxergar um ao outro como somos. Podemos ter amigos e associações, mas na vida do lar eles não devem interferir. Segredos devem ficar na família, não devem ser colocados para fora e ter o segredo na família contado para outras pessoas. Deve ter-se um forte senso de propriedade, experimentando-se sentimento de tranquilidade, repouso e confiança. E o melhor lugar para isso? O lar. Pessoas que vivem conosco, dormem conosco, comem conosco, vivem ano após ano conosco. Pessoas que escolhemos amar. Portanto, é aqui na família que deve haver plena confiança, plena segurança, tranquilidade, repouso. E é aqui que pode haver segredos, segredos das nossas falhas de caráter. Terminamos a leitura de hoje e eu lhe convido a cantar do Novenário Adventista o hino Vigiar e Orar. A propósito, vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, porque a família foi criada por Ti lá no Jardim do Éden. Tu abençoou o casal. E hoje nós podemos receber a mesma bênção. É bem verdade que quando criaste a família, o casal, não havia pecado. Surgiu depois, porque se afastaram de Ti e deram ouvidos a alguém que era teu arqui-inimigo. Por favor, ó Senhor, que a nossa família, que a família das pessoas que estão acompanhando a leitura do Lar Adventista, que estão ouvindo talvez hoje pela primeira vez,
seja protegida por ti. Que teus anjos se acampem ao redor dessa família, mas que também a família se proteja, não expondo as falhas de caráter que existem para outras pessoas. Segredos esses devem ser mantidos na família, e não haver segredos no casal, mas para todos os outros é contado, divulgado. Perdoa-nos pelas falhas que cometemos no passado em respeito a isso, e ajuda-nos a nos amarmos cada vez mais, nos respeitarmos e nos protegermos neste círculo sagrado que é a família segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Continue acompanhando a leitura do livro Lar Adventista e sejamos a força da nação.